Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Chegamos ao capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Amém? Nós vamos começar essa ministração que a faremos em duas partes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque queremos tratar com os irmãos desta direção que recebemos de Deus para o final deste mês, desta direção que recebemos de Deus e estamos já compartilhando com os irmãos, da qual entrarei em detalhes depois dessa ministração. Amém? O Guilherme Stone já está a postos para gravar essa ministração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos então fazer isso para ganhar tempo, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, tratar do assunto que já começamos a tratar com os irmãos, para tirar algumas dúvidas sobre se é certo ou não a pessoa entregar o seu dízimo em função de uma obra evangelística, de uma obra missionária, como tem sido, como é o Acorda Bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E explicar, né? Se é certo isso. Tirar dúvidas, né? Como, graças a Deus, tem pessoas que tinham essa dúvida e Jesus mesmo tirou do coração da pessoa, né? E que hoje canaliza o seu dízimo em função desta obra, canaliza o seu dízimo em função deste programa, que é uma obra missionária, evangelística, apostólica. Porque quando eu estou aqui, você, meu irmão, minha irmã, que oferta, que contribui, que canaliza o seu dízimo, você faz com que esta palavra chegue aos hospitais, aos presídios, a lugares inimagináveis, lugares que você nunca chegou e nunca vai chegar. E está abençoando muitas vidas com a palavra aqui. Porque, modéstia à parte, o Acorda Bênção tem algo a oferecer, que é a palavra de Deus, modéstia à parte, com muita essência. Palavra de Deus, modéstia à parte, com muita essência. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, a gente vai estar dirimindo essas dúvidas em nome de Jesus. Vamos aqui a Marcos, capítulo de número 4. Nós temos aqui a parábola do semeador. Parábola esta que já tratamos dela quando lemos o capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, né? Capítulo 13 de Mateus. Agora vamos abordá-la segundo o registro aqui de Marcos, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 1 ao 20 para voltar a refrescar a mente dos irmãos e a familiarizar os irmãos com o texto sagrado, que diz: E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia
na sua doutrina. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra profunda. E nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: vós percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporão. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então está aqui a parábola do semeador. Louvado seja Deus. Que é exemplo do capítulo 13 de Mateus. Jesus cuida de logo ele mesmo da interpretação da parábola. A gente sabe que as parábolas eram uma figura de linguagem que Jesus usava, era uma ilustração da vida cotidiana que revelava verdades às pessoas, verdades espirituais, verdades acerca do reino de Deus ou do reino dos céus, tá? Que é o mesmo reino. A gente já explicou essa diferença de expressão nos evangelhos. No evangelho de Mateus, a expressão é usada reino dos céus, porque Mateus escrevia para os judeus. E os judeus
com o princípio de não usar o nome de Deus em vão, Mateus cuidou de não usar o nome de Deus exatamente para que houvesse uma receptividade, inclusive, do seu registro. Como Marcos foi escrito para os romanos, a exemplo do Evangelho segundo escreveu São Lucas, para Teófilo e demais crentes gentios, a palavra ou a expressão reino de Deus é mais comum nesses dois evangelhos, diferentemente do que a gente encontra em Mateus, que foi escrito para os crentes judaicos, né? Mas se trata do mesmo reino. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. E as parábolas, que inclusive é intrigante neste registro da parábola do semeador, porque, como já dissemos, as parábolas, ou a parábola, ela é uma figura de linguagem, uma ilustração da vida cotidiana, exatamente para que houvesse uma maior compreensão das pessoas naquilo que se estava sendo ensinado. Só que a gente acabou de ler, nesse capítulo 4 de Marcos, que Jesus agora falava para a multidão que estava junto ao mar, versículo 1. Agora, observem, versículo de número 12. Para que vendo não vissem, para que percebendo, para que não vissem e não percebessem, para que ouvindo não entendessem, para que não se convertessem e não fossem perdoados seus pecados. Oxente, que coisa você diz? Que situação mais intrigante é esta, desse trecho da parábola do semeador, contrariando inclusive o que está escrito em Timóteo, que Deus deseja que todas as pessoas conheçam a verdade e sejam salvas, ou sejam salvas e conheçam a verdade. Como é intrigante isso, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso parece ser muito intrigante com relação a outras tantas passagens bíblicas que mostram o grande desejo do divino em salvar o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus. É intrigante realmente. Só que nós precisamos entender, por isso que não é bom pegar um texto da Bíblia isolado. Por isso que é bom se familiarizar com o texto bíblico. E modéstia à parte, eu estou muito familiarizado com este povo para quem Jesus estava dizendo isso, ou de quem Jesus estava dizendo isso, porque eu estou lendo com vocês aqui no Acorda Bênção, livro de Marcos, na igreja onde congregamos, aos domingos, eu estou ministrando, domingo à noite, estou ministrando sobre a Epístola de Tiago. Porém, na escola dominical, estamos ministrando sobre o livro de Jeremias. E no livro de Jeremias, inclusive, nos capítulos que mais recente temos ministrado, os capítulos 13 e 14 de Jeremias, a gente percebe que o povo de Israel era um povo que não estava muito desejoso de Deus, era um povo que estava com o coração endurecido, era um povo que estava apegado ao materialismo,
Era um povo que estava andando segundo os propósitos de seus corações. E mesmo Jeremias, como ele disse no capítulo de número... deixa eu voltar aqui. Capítulo de número 9. Mesmo Jeremias, tornando a sua cabeça em água e os seus olhos em uma fonte de lágrimas, chorando de noite, o povo não se sensibilizava com o pranto do profeta, como o povo não se sensibilizava com a voz de Deus, que dioturnamente, como está escrito em 2 Crônicas, dioturnamente enviava os seus profetas, dos quais os filhos de Israel zombavam, desprezavam, escarneciam, e não os queria ouvir, não queria ouvir Deus. Coisa que nem por isso Deus de imediato lhes virou as costas. Ao contrário, pela sua grande misericórdia, pela sua grande benignidade, Deus insistia com o povo. O povo que, Jeremias capítulo 13, versículo 10, recusava ouvir as palavras do Senhor, e que caminhavam segundo o propósito de seus corações, andando após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. O povo não queria nada com Deus. O povo era persistente em recusar Deus. Se você lê, por exemplo, esses primeiros capítulos de Jeremias, você vai chegar a essa conclusão. O povo, como está escrito no versículo de número, quando Jeremias diz assim, deixa eu ver aqui, quando Jeremias fala no versículo 12, que os odres se encheriam de vinho, o povo respondia, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Essa resposta do povo a Jeremias era exatamente uma evidência de que o povo estava simplesmente voltado para o materialismo, para a prosperidade apenas. Coisa que se iguala aos dias de hoje. Por outro lado, o povo andava fascinado pelos profetas que profetizavam falsamente em nome do Senhor, profetas que o Senhor nunca os havia enviado, nem lhes dado ordem, nem lhes falado nada. O povo estava fascinado por visões falsas, por adivinhação e vaidade e engano do coração dos que lhes profetizavam. O povo estava se deixando levar pelos impressionistas. Os impressionistas, como o profeta, se eu não me engano o nome dele, Ágabo, né? Que mete a mão no peito de Jeremias e diz que o cativeiro não será de ferro, será de madeira, como o colar que o profeta usava. O que abateu o profeta Jeremias
E quando ele saindo da cidade, o Senhor mandou ele voltar e dizer o que realmente o Senhor lhe havia ordenado dizer ao povo, que mesmo sem o povo crer e querer, mas tinha que ouvir. Como homem de Deus, a mulher de Deus tem que entregar aquilo que Deus manda entregar, mesmo que o povo não queira ouvir, mesmo que o povo não queira saber, mesmo que o povo não queira mudar os seus conceitos, rever seus valores, rever seus princípios. E permanecer com um coração gerando detrimento às verdades divinas. Um povo para qual, em outra ocasião, o Senhor disse: honrá-lo de lábios, ter o coração distante dele, e em vão o servir, e em vão o adorar. Aí você diz: mas pastor, o senhor disse que Marcos estava escrevendo para os crentes em Roma? Sim. Este evangelho, segundo escreveu São Marcos, o evangelho segundo São Marcos, o capítulo 4 só não, todo o livro de Marcos, né? Escrito para os crentes de Roma, na década dos anos 60, 70 depois de Cristo, quando os cristãos eram torturados e mortos pelo imperador romano. Mas havia judeus aqui. Porque, segundo a tradição, inclusive, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década estão os apóstolos Pedro e o apóstolo Paulo. Então havia judeus lá em Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas havia muita gente, inclusive com relação a este povo, os romanos, que é exemplo também de muitos judeus, não queriam saber desse negócio de se converter ao Evangelho. A gente falou recentemente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a definição que nós demos, à luz da Bíblia, da blasfêmia ao Espírito Santo, é a resistência à ação persuasiva de Deus de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Coisa que o povo de Israel já vinha fazendo quando amaram o afastar-se de Deus e não deter os pés. Pelo que o Senhor não se agradou deles. Jeremias capítulo 14, versículo 10. Então havia uma resistência a Deus. Resistência essa que vem acontecendo desde muito tempo. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 6, Deus dizendo que não contenderia para sempre o seu espírito com o homem, porque este é carnal. Então essa resistência a Deus é que impede de as pessoas entenderem a palavra. Não é Deus que as bloqueia. Não é Deus que bloqueia a mente delas. São elas que bloqueiam suas mentes. Ou têm suas mentes bloqueadas porque amam o afastar-se de Deus. Se agradam em continuar fazendo coisas erradas. Ou então vivem em função de seus interesses pessoais. Por isso que o povo de Israel amava
voltando aqui à expressão de Jeremias, os falsos profetas, as falsas visões, as adivinhações, a vaidade, o engano do coração, o engano de seus corações. Por isso que não detiveram os pés, mas amaram o afastar-se de Deus. Por isso que andavam segundo o propósito de seus corações, recusando ouvir as palavras do Senhor. Isso tudo bloqueava suas mentes. Como Jesus nos explica nesta parábola, que as pessoas que não entendiam a palavra ou não deixavam a palavra tornar-se viva em suas vidas, não deixavam a palavra encarnar em suas vidas, não deixavam a semente germinar em suas vidas. Observe versículo de número 15, que já é a interpretação da parábola. Marcos 4, verso 15. Satanás tirava a palavra que havia sido semeada no coração deles. Então, demonização impede de a pessoa absorver a palavra. Demonização. Ação maligna, influência maligna. É o que impede de a pessoa entender a Escritura Sagrada. Há um versículo em 2 Coríntios 4:4, inclusive, que diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então as pessoas têm a mente bloqueada, muitas vezes, por influência maligna. É por isso, amados, que quando a pessoa se converte ao Evangelho de Jesus, ela passa a entender um pouco mais a Bíblia. Coisa que ela não entendia sequer nada, mesmo lendo a Bíblia. Não entendia nada. Porque havia uma venda espiritual. E a Bíblia nos diz que a unção nos ensina todas as coisas. A unção é a presença de Deus. A presença de Deus desbloqueia a nossa mente. Por isso que é importante, amados, ao ler a Bíblia, lermos a Bíblia. Já disse aqui em outras oportunidades que essas duas coisas devem andar juntas, a leitura, a meditação da palavra e a oração. Porque se você só lê a Bíblia e não ora, você fica uma pessoa muito crítica. Se você só ora e não lê a Bíblia, você fica uma pessoa muito sensacionalista, ou fanática, ou... tem outro termozinho que eu usava, né? Mas se você só ora e não lê a Bíblia, você fica alienado. É importante as duas coisas andarem juntas. A leitura, a meditação da palavra e a oração. O versículo de número 16 e 17 fala dos que receberam a palavra e logo com prazer recebe a palavra, mas por não ter raiz em si mesma, que é aquela que foi semeada em pedregais, são temporão. Porque sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É a pessoa que não se firma, como está dizendo aqui os versículos 16 e 17, não se firma em Jesus, não o estabelece como alvo e único alvo de suas vidas. E aí se chega ao Senhor por causa dos problemas
e não consegue se desvencilhar das atenções aos problemas. E aí, ficam insustentáveis na fé. Porque acham que servir a Jesus ou ser crente a isenta de problemas. Quem pregar o evangelho dizendo que a pessoa que se converter a Jesus nunca vai ter problema, está enganando, está ludibriando esta pessoa, está querendo extorquir esta pessoa. Quem prega o evangelho dizendo que esta pessoa vai viver uma vida perfeita, uma vida sem problema, uma vida sem dificuldade, uma vida sem luta, uma vida sem conflitos, está enganando. Está enganando tanto quanto eu estava conversando com um colega, de quando a gente escuta alguns crentes, e é inadmissível quando isso vem de algumas lideranças, quando dizem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí acrescenta: não me faltará doença, não me faltará problema, não me faltará isso, não me faltará aquilo outro. Aí eu estava dizendo ao colega: quem associa as coisas negativas a esse versículo do Salmo 23, como quem associa as coisas negativas à declaração de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem associa as coisas negativas ao tudo é possível ao que crê, não conhece Deus, porque Deus não é sádico. E o pensamento de Deus acerca de nós não é pensamento de coisa ruim, não é pensamento de coisa má. Quando a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, está falando de não nos faltar coisa boa, sem dúvida. Quando Paulo disse: o Senhor meu, tudo posso naquele que me fortalece, ele estava falando de coisas positivas, em poder coisas positivas. Quando a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, está falando de coisas positivas. Agora, coisas negativas acontecem por causa da natureza pecaminosa que existe em nós, e não é de Deus para nós, é de nós para nós mesmos, como está escrito em Lamentações de Jeremias: de que queixam-se os homens, queixem-se de seus próprios pecados. As coisas ruins acontecem a nós por causa de nós mesmos. Mas não devemos deixar Jesus por causa de perseguição, por causa de tribulação. Não devemos nos escandalizar em Jesus por causa dessas coisas. Não há motivo em Jesus para nos escandalizarmos. Mas pela pessoa não estar focada em Jesus, aí a palavra não se aprofunda, porque ela veio para resolver problemas que não foram resolvidos, ou que se resolvem uns e surgem outros. Resolve-se um e surgem outros. A vida do crente é assim, irmão. É uma vitória, uma luta, uma vitória, uma vitória, uma luta, uma vitória, e é assim. Você que está passando por luta agora, se prepare para a vitória. Como quem está de vitória, não baixe a guarda não, porque o inimigo vai se levantar. Mas em não baixar a guarda, em se revestir das armaduras de Deus, você estará firme para vencê-lo no dia mau. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há outros que recebem a palavra, mas é como que a recebesse entre espinhos. Porque os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Isso fala do materialismo. Pessoas que vivem apegadas às coisas materiais. Então, amados, esses elementos ou essas circunstâncias que a pessoa deixa se dominar por elas,
acabam fazendo com que a pessoa não produza frutos dignos de arrependimento, frutos como fruto do Espírito. Essas coisas impedem que as pessoas andem em novidade de vida, reflitam Deus, se afeiçoe de Cristo. E a preocupação de Jesus em ensinar esta parábola era exatamente para aqueles que se diziam seus, se desvencilhasse dessas coisas, se desvencilhasse dessa influência satânica, se desvencilhasse dessa carnalidade, desse materialismo, se desvencilhasse desse espírito capitalista, se desvencilhasse desse egocentrismo, dessa avareza, se desvencilhassem dessas coisas efêmeras, imprestáveis, para que pudessem produzir para o reino, para que pudessem produzir, inclusive, em suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O que é glorioso é Jesus dizer que aos discípulos, versículo 11, era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Irmãos, que privilégio nós temos de conhecer os mistérios do reino de Deus. E, infelizmente, há tão poucos crentes conseguindo enxergar além da letra. Há tão poucos crentes que se utilizam da lupa do Espírito Santo para enxergar o que transcende a letra. Porque são crentes voltados para a carne, para as coisas desta vida, só buscam a Deus em função dos problemas que vivenciam, só buscam a Deus em função de coisas materiais. E tudo isso é influência maligna. São poucos os crentes que estão buscando a Deus para conseguirem ganhar almas, para conseguirem compreender as Escrituras, para conseguirem autoridade, ousadia, para expulsar a enfermidade, para expulsar demônio, para curar os enfermos. Há poucos crentes ocupados na expansão, no crescimento do reino e voltados apenas para suas vidas. Até uma oferta que dá, até um dízimo que entrega é em função de receber de volta, receber 10 vezes, 100 vezes, é em função de receber uma vitória da causa na justiça, é em função de receber uma bênção sentimental, uma bênção profissional, é em função de receber, sabe, um livramento. Não faz por gratidão, não faz por reconhecimento de que toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, não faz em função de ser devedor, não faz em função de reconhecimento de que é o Pai que dá o pão de cada dia, não faz em reconhecimento de que tudo que temos é do alto que nos é dado, não faz em função de ser agradável a Deus. Precisamos rever muitas coisas para que esta palavra, glória a Deus, ela produza em nós frutos. E para produzir fruto, precisamos, louvado seja Deus, deixar que o Senhor trabalhe em nossas vidas, coadunar as palavras do Senhor, as verdades, os princípios e os valores do Senhor, a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana,
ao nosso ser em todos os sentidos e aspectos. Amém? Esta é a primeira parte desta abordagem de Marcos capítulo 4. A gente faz a segunda parte amanhã com a graça do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.